Pronto, tem a música? Oh, yes. 3, 2, 1. Gravando! A vida é uma corrida. Emílio Santana. Alexandre Rapinelli, essa é uma pegadinha pra você. Você assistiu De Volta para o Futuro? Assisti todo. Ah, então. Será que você vai acertar? Sério? Johnny Cast. Não, Johnny. Como é que é o nome dele, Calma, gente? calma. Respira. Johnny Cash. Não é isso? Johnny B. Good é a música. Não. Johnny B. Tá. Qual era o cara que o cara do baile liga assim, ei, escuta isso aqui, ó. Não vai lembrar. Assiste, mas não retém as coisas. É o Chuck Berry. O cara que tocava no baile era o primo do Chuck Berry. Que aí machucou a mão no porta-malas. E aí o foi lá tocar. McFly foi lá tocar. E aí a mãe do McFly se apaixonou. Já estava apaixonada pelo McFly. Aí não podia, porque ele é filho dela. Grande Chuck Berry. É isso aí. A vida é uma corrida também é cultura. Podia estar vendo o vídeo do Chuck Berry tocando no show e o Keith Richards do Rolling Stones, novinho, ele bota pra tocar lá. Cara, lenda, Chuck Berry é lenda, velho. Cara, sabe, você falou de novinho, ver novinho, eu achei um canal, na verdade, uma TV, chamado Pluto TV. Já vi isso no Facebook. Tem uma cacetada de canal de graça, tudo de graça, tudo de graça. E lá, cara, os canais lá dentro são assim, canal do MacGyver, canal Beverly Hills. Eu sei que tem um canal de humor que... Isso, a Culpa é do Cabral, a Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, isso. Eu sei que tem. Então o canal é Porta dos Fundos, passa Porta dos Fundos o dia inteiro. Tem um de MacGyver que passa MacGyver o dia inteiro. MacGyver o dia... É sério, e eu tô assistindo. Falar nisso, eu vi um vídeo que o cara falou assim, rapaz, chama o MacGyver para ser técnico do Vasco. Coitado do MacGyver, faz isso não. Faz isso não. Porra. Pluto TV, fica a dica aí. Pluto TV. Aí, cara, lá no MacGyver apareceu Denzel Washington, novinho. Nossa. Blossom, aquela menina que faz a Blossom. O que é Blossom? O que é isso? Ah, cara. Não é da minha cultura, não. É outra série de... Cara, a menina tá pirralhinha. Eu acho que é um pouco mais velha que a Júlia. No MacGyver? No MacGyver. E apareceu aquele do Barrados no Baile. Aquele... Porra, é um dos artistas principais lá. Do Barrados no Baile? Esse que ainda é famoso até hoje? Só que lá da que é o Piratas do Caribe. Que é lá da... o cara do Piratas do Caribe. Não foi ele. Eu esqueci o nome dele. Enfim, apareceu. Como é que é o nome do cara do Piratas do Caribe? O Capitão Jack Sparrow. Johnny Depp? Johnny Depp. Não, Barrados no Baile não. Tô confundindo com o Anjo da Lei. Tá, ok. Você lembra do Anjo da Lei? Eu lembro do Anjo da Lei. O Johnny Depp é do Anjo da Lei? Anjo da Lei. Barrados no Baile? Barrados no Baile esqueci o nome do menino, cara. Não sei de ele, olho claro, cabelo... Ainda tá fazendo filme? Acho que não mais. Acho que não mais. E aí, cara, eu falei, puta, essa galera novinha, rapaz, pirralhinha. Eu falei, pô, que legal, né? Aí passa em português ou em inglês? Passa em português, mas você pode mudar o áudio lá para inglês. Tá? Eu vou lembrar o nome dele. Mas ele passa a música de introdução? Passa? Não, é outra música. Porque essa música, então, é isso que eu queria saber. Essa música não é da introdução do seriado, né? Essa música só toca no Brasil, só tocou no Brasil, porque o engenheiro de som falou assim, a gente não tem permissão para tocar essa música aqui, vai ter que pagar a música do seriado. Eu falei assim, não, então vamos botar uma música que a gente pode pagar, me dá o catálogo aí. Na hora que pegou o catálogo, tinha Rush, e o cara era fãzão do Rush, ele foi lá e meteu a música do Rush. Mas passa a música original dele, lá de fora. Tá? Muito legal, vale a pena assistir, quem gosta de coisa antiga. Pô, tem canal só de comédia, de filme romântico. Tem Jerry Lewis? Tem. Nesse Pluto TV tem o Poderoso Chefão? Não.
Acho que não. Não, mas tem que ver os filmes Você clássicos. assistiu o Poderoso Chefão? Enfim, Né? não assisti. Resumindo, não assisti. Mas eu ainda vou assistir. Você Tá lá assistiu no Intocáveis? Netflix. Não, também não, né? Qual? Não começou Intocáveis. Não comecei. Mas tá lá anotadinho, bonitinho. Tá anotadinho. Eu vou assistir. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar. Hoje. A gente tá trabalhando, não? Não, agora a gente vai trabalhar. Hoje, vamos lá. Elucubrações. Nas nossas trocas de mensagens, estava trocando e pensando assim, cara, pessoas que têm problemas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, pressão baixa, fala como? Hipotensão, pessoas que têm algum trauma, tipo... O que é trauma? Não, alguma coisa... Não, trauma de infância, alguma coisa assim, mas enfim. Alguma coisa tipo... síndrome do pânico, ou uma depressão, alguma coisa. Como que o esporte pode ajudar para sair de um quadro desse? Para controlar, no caso de uma diabetes, se pode fazer uma atividade, quem tem diabetes? Porque diabetes tem tipo, né? Tipo 1, 2, 3, não é isso? Tipo 1 e 2. 1 e 2. A pessoa pode fazer? Não pode? Sabe, eu estava pensando nisso, eu trabalho com pessoas que... eu conheço pessoas também que têm esse problema, e aí fica a dúvida assim, como que o esporte poderia ajudar uma pessoa dessa? Pessoas que têm quero parar de fumar, uma pessoa que queira parar de fumar. Como que o esporte pode ajudar? Tem como? Aí tem uma resposta simples. Sabe? Para começar, o esporte é coadjutor em qualquer situação de tratamento. Então, ele não é um contraindicação, mas ele é um coadjutor. Sabe o que é um coadjutor? Não. Coadjutor é o auxiliar. Ele tem funções auxiliares, dependendo das situações, a gente vai discriminá-las daqui a pouco, ele tem mais ou menos relevância, tá certo? Então, para a gente não excluir, então, pode fazer atividade física, deixando claro que ele não vai ser o fator principal em nenhuma das situações. Ele não vai ser o fator principal? De resolução. O esporte, sim, ok, tá. Entendi. Ok? Agora a gente podia discriminar situação por situação, porque como são situações muito diferentes, cada uma precisa de ter um tratamento diferente, né? Tá. Mas o esporte pode ser, por exemplo, um fator que ajuda a trabalhar a cabeça para que as coisas evoluam, certo? Ou pode atrapalhar. Por isso que não adianta a gente ir botando o esporte na frente do carro, tá? Que ele não vai ser remédio, nem vai ser salvador da pátria em nenhum desses casos. Ele vai ser uma parte da resolução dos problemas. Dependendo do caso, ele tem maior relevância ou menor relevância. Saquei. Certo? Certo. Tá com sono? Não, porque tá... Não deixa o cachimbo cair, não. Vamos lá, primeira situação que você quer conversar. Vamos ver. Escolhe uma dessas. Diabetes. Diabetes. Olha lá. Diabetes, ela tem dois tipos. Um tipo que ele é adquirido e outro que ele é adquirido por vias naturais, ou seja, você está programado para ter diabetes, ou você nasce com a diabetes, ou o seu pâncreas ele tem uma produção muito limitada de insulina, e aí ele para com 7, 8, 10, 12 anos, 18 anos, você ali inicia a síndrome metabólica do diabetes. É hereditário? Eu não tenho... Tá, beleza. Eu não tenho informação sobre isso, não sei, mas
pode ocorrer de maneira natural, ou seja, de qualquer maneira você desenvolver o diabetes, o indivíduo ali está programado para desenvolver diabetes, e pode ser adquirida relativo ao hábito alimentar, principalmente Seu estilo de vida. ao hábito alimentar, estilo de vida e de atividade física, tá certo? Como que vai funcionar? A diabetes que você desenvolve, ela é regulada prioritariamente por insulina. E a diabetes que você adquire, você tem vários níveis de controle até a insulina. E aí vai depender muito do organismo para organismo e do envolvimento do indivíduo no tratamento. Tá? Então, vamos lá. Diabetes que você desenvolve, tratamento com insulina, controle de ingestão de açúcar, principalmente. Então, tem uma maneira de lidar. A diabetes que você adquire, o que acontece? Se você começa a fazer o controle com regime alimentar e com atividade física, os dois vão, então você precisa resgatar um bom balanço energético, evitando picos de insulina. Porque ou você tem um probleminha ali, ou você produz insulina demais, e aí essa diabetes também tem relação com isso. Então você tem que controlar a tua produção de insulina, e isso vai por hábito. Onde entra a atividade física na diabetes? No controle do balanço energético. Então não pode ficar sobrando açúcar da dieta no sangue, porque você é muito sensível a esse açúcar está fazendo o pico insulínico, e quando ele faz o pico insulínico, ele tira todo o açúcar da circulação e você apaga. Geralmente desmaia, passa mal, entendeu? Dá aquela sensação de teto preto, aquela... Isso, dá o apagão, o shutdown. Então, a atividade física é muito importante para a pessoa que faz controle insulínico ou que faz controle de diabetes, controle da glicemia. Aí a gente vai chamar de controle da glicemia, porque quanto menos açúcar você deixa sobrando, menos resposta insulínica e menos manifestação da diabetes você vai ter. Bom, vamos lá. Basicamente em torno do açúcar, certo? Basicamente em torno do açúcar. Tem barrinha cereal para esse público, por exemplo? Barrinha ou repositores energéticos, vou fazer uma maratona ou uma prova, sei lá, de 20 km, 15 km. Gel. Nós estamos falando do cara que vai começar, né? Aí você já deu um pulo. Beleza. Tá. Não, mas conclua. Só para o ouvinte... não é só ouvinte agora lá. O nosso telespectador. Se localizar, fala. Tá. Não, o esporte já adiantado. O cara tá correndo lá seus 10 km, seus 15 km, enfim. Aí ele, vou fazer um dia mais duro ali e tá com o gelzinho no bolso. Ele pode tomar o gelzinho? Assim? Esse cara já tá com o treinamento ajustado, com a nutrição ajustada pelo nutricionista. Então ele não chega a correr 20 km na hora que ele quer, porque... Então isso aí já está tudo combinado. Tá. Tem a quantidade certa, o cara certo, o momento certo, o tipo de carboidrato, isso aí tudo o nutricionista vai orientar. Então não é aquela coisa de que chego na loja lá, vejo um monte de vou correr, vou fazer uma prova. O diabético não tem isso. Não tem isso, né? O diabético não tem isso. A partir do momento que o diabético descobre que tem diabetes, a vida dele é uma restrição. Ele só tem acesso a poucas prateleiras, poucas gavetas, poucos itens. Poucas lojas. Porque o descontrole da diabetes pode levar ele à morte em 48 horas. Entendi. Principalmente a diabetes que o cara não produz insulina.
É a diabetes que quando você vai fazer uma cirurgia, alguma coisa, você tem que tomar cuidado porque tem dificuldade de cicatrização? Uhum. É diabetes, não é? Sim. Ok. Exatamente. Tá. Complementa alguma coisa? Não. Não? Tá aí. Voltando pro iniciante. Voltando pro cara que tá com diabetes, descobriu que tá com diabetes, Isso. precisa fazer controle de glicemia e quer começar a fazer atividade física. Exato, para apoiar isso. Quer começar, não. Foi mandado fazer atividade física. Ou então ele toma... Não, Beleza. ele não toma. Não, ó, aqui, receita. Vai fazer mais de atividade 100. física. Bateu lá mais de 100. Ixi, quando bate, que são 92, 99, né? É. Quando bate 92, o médico já considera ele, aliás, eu acho que tem um pré-diabético ali que não existe. Não existe, exato. Que não existe, é uma faixa de cuidado, de um cuidado mais específico, que deve ser 87. Quando chega a 87, o cara já trata ele como diabético. Então, manda fazer atividade física, manda fazer restrição alimentar e... Aí ele passa a ser mandado. Ele passa a ser mandado. A liberdade que ele tinha de comer o que ele quer, na hora que ele quer, fazer ou não fazer atividade física, ela é cessada. Vai ser um pau mandado. Entendi. Se for um bom pau mandado, ele vai ter uma vida saudável e longa e próspera. Se não, é só sofrimento. E aí ele tá. O médico impôs, a família pressionou, ele falou, vou fazer. Se não vai morrer, vai morrer mesmo. Não, vou fazer. Morrer todo mundo vai, né? Só que né, você consegue prolongar um pouco mais esse dia aí. Seguindo os meios normais. Ninguém morre de véspera, só o Peru, né? Não, tem gente que morre de véspera, mas esse é feliz. É melhor morrer de véspera do que morrer com a diabetes descontrolada. Não. E longe de todos nós, se você tiver o... Não vamos fazer campanha contra não, mas... Não, o episódio é pensando em você. Dá um Google aí, efeitos da diabetes. Vamos lá. Beleza, o cara vai. Foi lá na loja, na internet ou na loja, comprar um tênis para correr. E aí? O que tem? Fazer tênis com diabetes? Não foge não. O cara vai fazer uma atividade física, pronto. Ele vai fazer uma atividade física, ele vai tentar ser frequente numa atividade física. A primeira coisa que ele pode fazer por ele é ser frequente numa atividade física, manter o regime alimentar. Disciplina. Não tem mais. A disciplina que vai dar a liberdade dele viver bem. Mas eu acho que a disciplina dá liberdade. A disciplina dá liberdade? Eu acho. Claro. Eu sou dessa. Eu acho que uma coisa que é importante tem que falar aqui, que são os remédios que regulam a diabetes. Né? Tem uns remédios aí que são auxiliares, que, por exemplo, quando ainda não usa a insulina, usa metformina, tem vários remédios, cada 6 meses sai um remédio novo aí. O que é importante dizer? Esse remédio, ele funciona à medida que você faz a dieta e faz a atividade física. Certo? Se você fizer certo, ele vai fazer certo. Se você fizer errado, ele não vai ter efeito. Se você fizer errado, agora, fazendo certo, esse remédio, ele já vai te dar uma perda. Você vai ter consequência renal, você vai ter consequência hepática, tá certo? Se você não faz e usa o remédio, aí você usa mais remédio, você vai entrar numa furadaça, tá certo? Então, o pior disso é a pessoa que não tem diabetes, que quer comer à vontade e não quer fazer atividade física e que usa o remédio do diabético para controlar a sua glicemia. Mas existe isso? Existe. Para emagrecer, para não sei o que lá, uma falsa promessa de que vai emagrecer, porque ele sequestra mesmo? Açúcar e caloria. E aí tá entrando no caixão assim, ó. Mais rápido? Não, é assim, ó.
tá entrando no caixão assim, ó, sem fazer barulho. Então, ele está entrando no caixão mais rápido do que quem tem diabetes. Sem comparações. Tá bom. Ok? Então, Eu surpreendi agora. então não caia na falácia do remédio para diabetes que ajuda a emagrecer. Se você puder controlar a sua diabetes sem remédio, melhor ainda, Gente, porque está dando se você folga. puder viver sem tomar remédio, essa é a coisa. Às vezes o cara precisa, mas, por exemplo, o médico fala, ao seu nível aqui, ó, vamos... E tem um prazo. Às vezes tem gente que até volta do diabetes, do quadro de diabetes, volta para a vida normal. Se fizer direitinho, vai ser bacana. Agora, se não fizer, vai ser terror. Pague para entrar, resta para sair. Lembra desse filme? Opa! Mas o que a gente quer dizer aqui, a atividade física faz parte do tratamento do controle da diabetes. É assim que a gente chama. É isso Tratamento do controle da diabetes. Faz parte porque ele aumenta seu gasto calórico e ajuda no controle da glicemia sanguínea. Beleza. É isso que vocês precisam saber e que aí precisa usar continuadamente esse recurso da atividade física para poder prosseguir o tratamento e melhorar a condição de vida. E eu vou falar um plus que aí você vai complementar. Ele vai ajudar a sua cabeça a trabalhar melhor. Porque você tem aquela coisa boa da atividade física. Quando você termina, é legal, é legal. Cara, Legal. esquece isso. É legal. Para de ficar propagandeando isso. Não é todo mundo que sente isso. Não, o cara que está doente não sente isso. O cara que saiu da cadeira lá do médico com diagnóstico de diabetes, ele tem condição nenhuma de sentir prazer fazendo atividade física. Em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Aceita que dói menos. Vai precisar fazer contra a vontade até adquirir um hábito, até começar a evoluir, porque imediatamente não tem esse negócio de coroconina, cocosina, chikungunya, essas paradas aí que o pessoal fala aí, os hormônios da felicidade, é tudo falácia. Mas faz. Próximo quadro. Não, o cara lá algum problema no coração. Problema, cardiopatia. Que seja. Primeira coisa que vai fazer, ir no Cardiologista. cardiologista. Cardiologista que vai falar qual é a atividade física indicada para ele começar a reverter o problema ou conviver com o problema e qual nível. A partir daí, ele vai fazer o quê? Um começo, tarará, e ele vai evoluir, talvez não tão rápido como o indivíduo normal, mas ele vai ter condição de evoluir e de minimizar a cardiopatia, seja qual for ele tenha, ou ela, certo? A pessoa. Então, é importante, mas ele está condicionado à condução do médico. Determinar o nível, a duração, isso aí tudo, se for... E aí, para cada nível de cardiopatia, vai ter uma liberdade, mas não é uma sentença de morte. Sim. Não quer dizer que você vai ficar parado na cadeira lá esperando a morte chegar. Raul Seixas. Mas, o que acontece? O treinamento físico vai dar condições do coração se adequar à cardiopatia e manter um funcionamento melhor do que se o cara Não fizer atividade física. É uma condição de vida melhor. Às vezes até reverter alguma condição de cardiopatia, né? Se não for válvula, tem coisas que você consegue. Se for, por exemplo, fraqueza do miocárdio, se você começar a se exercitar, você vai melhorar o funcionamento do miocárdio e aí ele vai ter uma hora que você vai chegar num nível interessante ali. Certo? É o meu relógio que está marcando que eu bati minha meta de passos hoje. Entendi. Parabéns, relógio. Parabéns para mim. Não, relógio, foi ele que marcou. Tudo bem, cardiopatia? Tudo bem. Tudo bem. Se for
por exemplo, cardiopatia de sinusal. O que é isso? A gente tem um marca-passo natural, que ele fica dando estímulo elétrico, não depende do cérebro. Então, para essas cardiopatias é importante a atividade física que não seja de alta intensidade, por exemplo. Você tem uma limitação. Né? Porque se você for na alta intensidade, ele vai dar uma biloura lá no marca-passozinho, que você vai ter que ir lá no médico, dar um choque para ele poder regular. Alinhar de novo. Chama de ablação. Jaquei. E aí até chegar lá, você vai passar 10, 12, 18, 24 horas com o coração disparado. É mesmo, cara? Sim. Caraca, deve ser ruim pra burro. Tá doido. Saquei. Coração, cuide que ele rende. Tem um besteirão na internet aí, você procura, do Delfim Neto. Já viu esse vídeo? Não. Sabe quem é Delfim Neto? Sei, ué. Um ex-ministro da Fazenda, do regime militar. Até o do Sarney foi, né? O Sarney foi. E ele fala assim, eu não faço atividade física porque o coração foi programado para bater não sei quantos milhões de vezes, não sei o que lá. E cada vez que eu faço, acelera mais, eu fico bem de... Mentira. Saca muito de economia o Delfim Neto, mas de coração não sabe nada. O cara estudou economia, né? O próximo, vamos lá. Você vê assim alguma coisa de rins? Não. Eventualmente algum atleta ou alguém aí desenvolve doença renal. Mas aí faz atividade física quando dá, né? Depende do nível da doença. Doença renal tem também restrição alimentar. A gente falou aqui de rins, acabou me lembrando agora. Aqueles lutadores de UFC, lutador assim, que tem por peso, né? A categoria por peso. Esses caras, eles têm uns negócios muito drástico. Aí me corrija nas palavras. Que ele tem que chegar no peso. Sim. Aí vai lá na balança, pesa, aí a luta é no outro dia, aí o cara... Tem os processos de desidratação e desnutrição que influenciam no cara? peso. E geralmente o cara... olha que coisa. Geralmente o cara bate o peso, mas ele luta longe da melhor performance dele. Né? Tem como ele conseguir se recuperar de uma desidratação e desnutrição daquele nível cavalar em 24 horas. Igual os caras do bodybuilding, né? O cara entra na apresentação ali, ele só tem energia para fazer aqueles 10, 12 movimentos ali que ele faz e depois ele vai lá para trás e praticamente desmaia. Que ele está zerado. Completamente desnutrido e desidratado. Para poder chegar naquele bulking lá, que chama aquela condição de pele e músculo. Né? E tem gente que passa mal, faz o bíceps aqui e passa mal porque a glicemia baixa. Zero energia. Ele não consegue levantar um pneu do chão. Depois daquela apresentação ali, zerado. Você tinha falado de outras condições aí, que era diabetes, depressão, essas coisas. Não, depressão vamos deixar por último, problema emocional. Asma. Eu não falei com você nos bastidores, mas asma. Asma asmática. Cara, qualquer problema respiratório. Por exemplo, asma uma condição que ela temporariamente diminui sua capacidade respiratória por contração dos bronquíolos. Quando você tem uma vasoconstrição alveolar, os bronquíolos fecham, você não consegue fazer aporte de oxigênio, ou não consegue fazer sua melhor condição de aporte de oxigênio, né?
Então, dificulta bastante quando na crise. Né? Fora da crise, a atividade física aeróbica ajuda a aumentar a capacidade respiratória. Se você tem capacidade respiratória 50, você entra na crise, ela cai para 10. Caraca! Ok? Ok. Estou supondo. Sim. Se você tem capacidade 100, você entra na crise e ela vai para 20, olha a folga que você tem de 10% de respiração. Então é essa a importância da capacidade aeróbica, respiratória, ventilatória para o asmático. Se a gente for olhar hoje no pelotão internacional profissional de ciclismo, 85% são asmáticos. A natação é boa mesmo para isso? Só porque trabalha a respiração. Tá. Porque quando eu era moleque... Agora, não, sim. Era... Só que o cloro, ele é prejudicial à asma. Isso é uma coisa que ninguém te conta. Não. O cloro, ele faz reação alérgica. A asma é um fenômeno alérgico. O cloro faz reação alérgica que também leva a fechamento de bronquíolo. Ou seja, ele dispara a condição asmática. Nadar no mar. Eu pensei no rio. No rio, no mar. O mar é melhor, né? Porque água de sal já limpa as vias aéreas. Ajuda mais. Ajuda mais. Mas então, é aquele negócio. Na crise, você tem um esquema ali da bombinha, a quantidade, a frequência da administração do vasodilatador, porque também toda vez que você usa o vasodilatador, né, o broncodilatador, ele tem uma repercussão negativa na frequência cardíaca, na sobrecarga do coração, então tudo tem balanço. Então tem um esquema lá com o seu médico para ajustar as doses e a condição que você vai ou não fazer atividade física. Certo? Inclusive, ciclistas, atletas e tal, eles têm uma dosagem que eles podem usar sob declaração médica em competições de usar o broncodilatador, geralmente é salbutamol, que aí eles podem fazer o uso durante a competição, porque se for pego no doping, Está justificado ali. está justificado. Então, ele abre um processo para a utilização. E aí é liberado e ele faz o uso. Porque, do contrário, ele é pego no doping. E aí tem a quantidade que é liberada também, né? Nesse caso, tem uma quantidade liberada que pode não ser suficiente para o cara. E aí ele vai passar aperto ou ele vai abandonar. Né? Tá. Por exemplo, na necessidade de uma dose maior, ele vai ter que abandonar a competição. Não se abre exceção para esses casos? Não. O combinado é tantos miligramas por quilo de peso corporal, e aí o médico faz a administração e é aquilo ali que ele tem de auxílio. Chris Froome, por exemplo, é asmático, já usou salbutamol dentro do Tour de France sob prescrição e liberação do corpo médico. Outro caso polêmico foi o Alberto Contador, que comeu um bife de porco no Tour de France lá e na verdade saiu o salbutamol na amostra dele, ele falou que era do porco. Aí uma confusão e tal, não foi suspenso. Coitado do porco, o porco tinha asma. Não, inventaram aí que botar salbutamol na carne do porco. Vamos lá. Ocorrência emocional. Depressão, síndrome do pânico, enfim, whatever. Tratamento psicológico psiquiátrico. A atividade física entra como coadjutor. Certo? Ela tem um papel que ajuda no tratamento, que ajuda na absorção do remédio. Ok? Sem o tratamento, sem o remédio, a atividade física não
faz benefício nenhum para a pessoa que tem problema emocional. Tá certo? Não vai ter transformação nenhuma, a pessoa que tem problema emocional ela não tem condição, não está no domínio da sua condição de manobrar os fatores psicológicos que beneficiam, que o esporte pode beneficiar. Ela está brevemente incapaz. Então, quem vai dar isso para ela é o acompanhamento psicológico psiquiátrico. Certo? Certo. Ah, o esporte é importante? Se na presença do tratamento. Senão ele pode ser até um agravante. Os altos e baixos, as conquistas, as perdas, isso aumenta o embaraço emocional da pessoa. Emocional, mental, cognitivo, e aí pode vir a disparar crise, né? Ter complicações. Tem complicações e você acha que está fazendo um benefício, está fazendo um malefício. Então, acompanhamento médico. Vou pela milésima vez falar, esporte não é terapia. Esporte não é terapia cognitiva, comportamental, psicológica. Ele pode fazer parte de uma terapia, mas ele por si só não é terapia. Até porque a terapia faz você enfrentar seus problemas, não fugir. E geralmente quem fala que o esporte é terapia usa o momento do esporte para fugir do mundo, se ausentar do mundo problema ali. Sim. Tá certo? Sim. Então não está ajudando. Nesse sentido, não está ajudando. Ajuda porque continua o corpo a funcionar, mas não quer dizer que a mente está acompanhando. Né? E tem gente que a mente apaga, o corpo está ótimo e a mente está indo embora, está indo embora, está indo embora. Quando vê, tem um colapso emocional que leva a desfechos desagradáveis. Eu tenho dias que eu corro e tenho ideias, tem dia que eu corro concentradaço no que eu estou fazendo, tem dia que eu consigo me concentrar e dar umas viajadas e concentro de novo. Eu uso o esporte para me divertir. Tem dia que eu corro pedindo para acabar. Tem dia que sim. Tem dia que sim. Imagina você... Tem dia que quando eu vou dar o start no relógio, eu fico pensando assim, podia ser o end, né, bicho? Podia ser o finish, né? Agora, você imagina o cara que tá com um problema emocional, não sei o que lá, e ter que correr pedindo para acabar, desde o segundo minuto. O meu é desde o 0, tem dia que é desde o 0 minuto. Vai ser legal. Bem puxado, bem puxado. Então, cara, esporte não é brincadeira. Esporte é uma parada séria, ela é multifacetada, tem muitas coisas boas que vêm, muito mais coisas boas, mas ela também... Se você não tiver uma... Ela tem as coisas que são negativas, que você precisa conviver. E que você precisa estar são para ir aprendendo. É uma dor, é um desgaste emocional. É uma derrota. É uma derrota. Que são saudáveis para quem está são. Isso. Para você poder ter a consciência ali. Quando você não está são emocionalmente, isso pode virar uma doença. Isso pode virar um problema. Por aí. É muito doido isso, cara. Do mesmo jeito que isso vai fortalecendo ali você, vai te calejando, né? Não foi hoje, mas amanhã pode ser, aquela coisa toda, né? Daquela coisa boa do esporte. Mas ele também pode derrubar, né, cara? Pode derrubar. Pode derrubar. Outro dia eu caí. Eu tá doendo minha patela até hoje. Tava com você. Cara, e agora voltando pro lado, né, real da maioria das pessoas. E esses tombos, essas quedas, esses não dá certo, esses dias não tão bons, esses problemas que a gente depara no dia a dia e precisa... tô com um problema, eu preciso tomar conta da casa, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso fazer minha atividade física. É toda uma construção da fortaleza que você vai desenvolver. É isso que é o doido, que você desenvolve as suas fortalezas a partir das coisas que não dão certo, das fraquezas, e não das coisas que dão certo.
Mas isso você precisa estar são, né? Não, isso aí quando você está numa boa perspectiva. Mas entender, até pra gente mesmo, porque de bom você pode ficar ruim. Entender que as dificuldades é que vão fazer a força. Você não vai ficar forte nos momentos de força, de velocidade, de vitória. Não, isso não vai fazer você forte. O que vai fazer você forte é você passar pelo momento ruim, passar pela situação desagradável, passar pela dúvida. Tem uma frase, né, bem batida aí, que fala que mar calmo não faz bons marinheiros. É verdade. Então é ali na dificuldade que você aprende, que você desenvolve. E nem soldado bom se faz dando faxina, né? É verdade. Soldado bom se faz dando tiro na guerra. Mas é isso. Quer complementar? Não, acho que já falei bastante. Foi bom. Eu perguntei bastante. Acho que sempre o esporte não vai ser contraindicado. Tenho certeza. O esporte é sempre um caminho viável para todo mundo. Ele só precisa ser colocado no encaixe a que ele for melhor destinado em cada situação. Assim. Ali no slot. Sim. Se você tentar colocar um negócio no slot errado, ou vai dar curto-circuito ou não vai entrar. Cada um tem seu monstro dentro de si, né? Cada um tem sua guerra interior. Mas me passou aqui agora pela cabeça as Paralimpíadas, né? O que aquelas pessoas têm de dificuldade para chegar ali, para fazer o que tem que ser feito. É muito doido, cara. E mesmo assim, isso gera descompassos emocionais, Sim, tanto nos Paralímpicos quanto nos Olímpicos, do mesmo jeito. Né? Não acho que a cabeça é a mesma, ser humano. Não acho que é lindo, superação, não sei o que lá. Estão superando muitas outras coisas, estão gerando coisas a superar quando eles também vão lá competir. Sim, apesar de alguns ali faltar uma parte do corpo, mas são seres humanos e têm sentimento como qualquer um outro. E passa por dificuldades como qualquer um outro. Exatamente. E é isso. A gente volta. Volta? Volta. Esse é o nosso 51º programa. Sem contar com aqueles do Lesão no Esporte? Sem contar com aqueles Lesão no Esporte. Se for contar, já é o 59º. Vieram 8, né? São 8. São 8. Procura aí. 59º. Hoje, então, é o 51, uma boa ideia. Daqui a pouco vão pro 60. É isso aí. Porra, podia parar daqui, né? Podia pegar meu celular e parar. Eu estou com preguiça. Preguiça? Tô. Vamos lá. Fecha aqui primeiro. Eu vou fechar aqui primeiro. Que a musiquinha vai continuar tocando até o final. Um abraço. Parei.